Mesquita, além de ser uma pessoa benquista por todos, pelo menos a gente que vive no mundo do futebol, é um dos casos também que jogou nos 3 times. Sim. Isso, campeão. Campeão pelos 3 times. Campeão pelos 3. Pela Tuna, pelo Paysandu, pelo Remo, não é, Mesquita? Acho que muitos jogaram nos 3, agora poucos foram campeões. Pelos 3, isso. Tem 6 ou 7 só, e, se não me engano. Voltando para o lado social da coisa também, o Mesquita é um dos jogadores também daqueles diferenciados, até porque ao mesmo tempo que estava jogando futebol, também estava fazendo a faculdade. Sim, se formou em engenheiro agrônomo pela Universidade Federal hoje, UFRA, né? Tempo era FICAP. E, por coincidência, hoje, parabenizando o Mesquita, que é o dia do engenheiro agrônomo. É verdade. É o dia, por coincidência, o Mesquita fazendo parte. Tem um engenheiro agrônomo aí, amigo meu, que não sabia que hoje era o dia. Não tem memória de elefante. Não tem memória de elefante. Então é um caso também muito especial. E por conta disso, brilhou dentro do campo jogando, fazendo muitos gols. Como bem falou o Pio ainda há pouco, um dos melhores que nós vimos jogar realmente. Eu já peguei o Mesquita ali já no final já da carreira dele, mas ainda consegui ver o Mesquita jogando. E posso te dizer realmente que... Chegaste a jogar no Paysandu? Joguei no Paysandu. Isso, como diz o Alfredo, sabe o Alfredinho, que é irmão do Paulinho? Porque já veio mais para cá também. O volante, o Alfredinho. Ele diz, hoje está muito fácil de viajar de avião. Porque antigamente o Mesquita, hoje, com toda a habilidade que ele tinha, com toda aquela sutileza, aquela delicadeza jogando, hoje estava fazendo graça. Não ia precisar, né, Mesquita? Não ia precisar. É uma questão de não fazer... Não, todo aprendizado, ele acrescenta na vida de todos nós. Mas eu diria que o Mesquita, quando fez a faculdade, ele fez pensando no futuro. Isso. Hoje, ele poderia fazer por uma opção, mas não ia ter que pensar no futuro, que isso aí ia estar garantido. Né? E além disso tudo, pelo grande prestígio do Mesquita, também foi nosso edil. Sim. Chegou a ser vereador, pô. Isso. Um ou 2 mandatos? Eu fiz um mandato. Um mandato como vereador também. Então... 82 e 88. Isso. Quando você falou do Edil, eu já pensei que era o Nariguda. Não, Edil, quem não sabe, é vereador. Eu fui o terceiro mais votado em Belém, né? Foi um prazer tremendo. Tu abordaste um assunto da faculdade que foi, rapaz, um negócio muito sacrificante para mim, mas valeu a pena. Para vocês terem uma ideia do que era que acontecia, por exemplo, eu fiz um acordo no Manoel Ribeiro, o ADES fazia medicina como é médico, ADES mesmo. E eu fiz um acordo seguinte, que eu iria para o treino tipo 6 da manhã, porque nós tínhamos aula lá na minha turma, 7 da manhã. 7 da manhã a aula, não podia faltar, né? E aí o que é que eu fazia? 6 da manhã, antecipava com o François. 6 da manhã para o treino, treinava até, mas faltando 15 minutos às 7, eu me arrancava para a faculdade. E houve um atrito com uma professora nossa, uns conceitos tremendos da FICAP, que era professora de Botânica 1. E aí, quando eu cheguei, estava na chamada, né? Cheguei 5 minutos atrasado, suado do treino e tal. E cheguei e fui lá para... Geralmente você estava no meio da turma lá, os caras, meus amigos, devem estar nos escutando com certeza, me encanavam para caramba, indo para Paysandu. Eu sentei lá cansado. Então tinha uma folhagem em cima da mesa dela, que ela queria me pegar na contramão, né? Para ver se eu tinha... No contra-ataque. Ela pegou uma folha daquela para a gente dar, para ver, por exemplo, faz um estudo e diz que tipo de árvore é, né? Uhum. Ela me deu uma árvore lá, né? Uma folha, e eu disserrei tudinho. O pessoal, Mesquita e tal, não joga só futebol, enganando, né? E ela muito sisuda lá. Aí terminei e tal, o pessoal, bacana e tal. Ela perguntou assim, alto, você quer ser engenheiro, agrônomo ou quer ser jogador? Aí eu também respondi alto, eu quero ser jogador, porque engenheiro eu não estou ganhando dinheiro. Então, foi uma gritaria, rapaz, aí eu não me esqueço dessa. Então é isso. Um sacrifício tremendo. Mas valeu a pena, graças a Deus. Por conta disso, por conta desse sacrifício, teve uma carreira no futebol de sucesso e hoje
O Mesquita, muitas sabem, mas alguns que não sabem, é o responsável, engenheiro agrônomo responsável pelo nosso principal estádio, que é o Mangueirão. Em cima disso, olha outra coincidência. Eu jamais imaginei na minha vida que, por exemplo, nós fizemos um jogo oficiosamente inaugural, que foi o jogo Remo e Operário, o gol do Mego. Eu jamais imaginei que naquele momento, né, eu iria ser depois o responsável pelo gramado. Porque logo depois nós tivemos o oficial que foi contra o Uruguai, ganhamos de 4-0, fiz 2 gols. E aí, olha a coincidência, eu voltei depois como técnico para cuidar do gramado. Jamais eu digo, pô, é uma coincidência imensa. Estou pisando hoje aqui, amanhã eu vou cuidar dele. Né? E em off, ele sempre me fala que na época que ele jogou, o gramado não era da qualidade que é agora. Que agora aquele que cuida, claro. Entrega mas isso é verdadeiro. Aliás, foi a evolução do tempo. Vamos falar do Mangueirão, né, que está prestes aí a ser entregue depois da reforma. Isso, o Mesquita vai nos falar principalmente dessa parte de gramado, que é a praia dele, para a gente poder ficar atualizado. Mas eu penso que tem umas coisas que não justificam. Christian, por gentileza, solta para mim aquela matéria do técnico da Tuna, o Josué Teixeira, que ele foi assistir um jogo e não conseguiu se acomodar, né, para assistir esse jogo. Vamos ouvir o Josué. Não pode entrar, né, professor? Pois é, cara. A gente faz uma programação, um planejamento de vir prestigiar a segunda divisão para observar jogadores, observar a competição. E a recepção é essa. Não existe nenhuma programação, não existe nenhum critério, nenhum planejamento para que você possa receber alguém. Tempo suficiente para se montar até uma arquibancada tubulada do lado de fora para alguém acompanhar, mas não tem esse tipo de preocupação, não. Eu só me preocupo com o seguinte, para quem tinha tanta ideia de modificações no futebol paraense, esse início de segunda divisão, tenebroso. 3 jogos no mesmo momento, um apito pode atrapalhar o outro jogo, tem que combinar, talvez tenha cada uma nova regra, né? Combina quem ataca e quem defende para o apito não atrapalhar. Eu só acho lamentável tudo isso acontecer no futebol paraense. Ainda mais com uma ideia de mudança como estava sendo prevista. Lamentável, todo esse aspecto aqui, ficar na lama para assistir uma competição, prestigiar a competição, e você não tem o mínimo de condição, nem do público, nem de ninguém. Né? Então, acho que um pouquinho de cuidado, de atenção seria importante, principalmente para quem está começando uma nova administração. Está aí o Josué Teixeira, que é o técnico da Tuna, falando de um contexto geral, da opinião dele, que o que ele quis dizer é que o treinador dos times que estão aí numa fase superior, disputando, no caso da Tuna, disputando a principal, né, de repente vai olhar a rapaziada da segundinha, né? De lá você pode resgatar algum jogador interessante e tudo mais, e não tem como fazer isso. Isso que ele quis dizer no resumo da ópera. Para não perder o fio da meada, né, agora nós vamos mostrar só as imagens, viu, Cristian? Só as imagens do que a gente viu neste fim de semana. Mostra aí pra gente, solta aí. Olha, isso aqui é lá em Altamira. O jogo jogo do time local. O Altamira contra o Gavião Cricategi. Pau da bandeira, isso. Olha o pau da bandeira aí, Mesquita. Isso aí tá pior do que aquele lá de Roraima, que lá de Roraima pelo menos ainda botaram um saco de supermercado. Aí é saco de lixo aí, mesmo. Congela aí, Christian, pra nós. Congela bem essa imagem. Pode ser? Isso é um saco de lixo. Aí. Olha aí. Um saco. Aí. Saco de lixo. Isso é um absurdo. E o Mesquita como engenheiro agrônomo, olha a cor desse gramado. Pois totalmente. Solta outra imagem agora. Jogadores. Onde é esse jogo, Paulo? Que jogadores também no Seju. Trocando de roupa. Olha onde troca de uniforme lá. E o jogador também sofrendo ali em virtude do horário do jogo e o gramado sintético. Um problema ali Esse jogo é onde? No Seju. Na verdade, eu posso até ser suspeito para falar, porque vocês sabem que eu concorri a presidente, fiz parte da federação. Eu acho que você não é suspeito, eu acho que você é a pessoa mais adequada, porque você vem de uma gestão de mais de 20 anos na Federação de Futebol, e não vamos nem colocar aqui em xeque a situação eleição, mas o conhecimento, o que foi o campeonato que por muitos anos você organizou para aquilo que está hoje. Qual é o sentimento que fica disso aí, Paulo? É um sentimento de tristeza para nós que fazemos o futebol, gostamos de fazer o futebol, né? Até porque, enquanto eu gestor da Federação Paraense de Futebol, eu nunca marquei um jogo de futebol profissional no Seju. O Seju, ele foi feito para a realização da categoria de base. E quando veio a reforma do Seju, porque o Seju quem fez foi eu, o Mesquita, nós fizemos aquele primeiro gramado lá, onde é esse campo 1, que chamam que hoje é sintético,
E, por coincidência, quando eu tirei eu pedi uma licença da federação, veio o projeto do legado da Copa. E nesse projeto, tiraram aquele gramado de campo, grama natural ali no campo 1, botaram lá para trás, onde tem aquela nascente, que aquele gramado hoje ele vive encharcado, e fizeram 3 gramados de grama artificial. O Mesquita sabe muito bem. Para o nosso clima, grama artificial, sem cobertura, no sol, é desumano. É desumano. E quando você marca no Seju, campeonato de futebol profissional, vamos lá, são 24 equipes, há deficiência de estádios, sim, há. Mas você tem que ter pelo menos o conhecimento de que não marcar 3 jogos simultâneos. Você não pode botar o jogador, é um jogador profissional, inclusive o sindicato dos jogadores, através do Albert Damber, lá, que é o presidente do sindicato, fez um ofício direcionado até o próprio governador para que seja revista essa questão, porque os jogadores, no campo 1 tem os 2 vestiários que dão apoio. No 2 e no 3 não existe. Existe uma tenda que ela é instalada lá e os jogadores chegam, mudam a roupa embaixo daquela tenda. Se houver necessidade fisiológica, como é que vai fazer? Depois do jogo, não tem onde tomar banho. Então, tinha que ter pelo menos a prudência de querer fazer, para poder fazer a segunda divisão, de usar o Seju em jogo único. Aí você conseguiria amenizar. Mas não, estão usando 3 jogos simultaneamente. Tem a questão que o Josué bem falou do apito, que atrapalha, realmente atrapalha pela proximidade. Pela proximidade, os campos muito próximos. Um apito atrapalha o jogo do outro. Isso ocorreu no sábado, que eu estava assistindo, inclusive, o jogo lá, dentro do Seju, na rodada. E também a questão poderia ter sido evitado, né? Quem não conhece o Josué Teixeira, quem é do futebol, quem não conhece Josué Teixeira? Da arbitragem sobre isso, por exemplo. Mas só que o árbitro, só que os árbitros, eles ficam naquela de que se botar o que está no papel, tem medo de ser penalizado, botar no papel. Eu diria o Josué Teixeira, por exemplo, a questão do Josué Teixeira. Qual o problema de chegar e mandar o Josué Teixeira ficar lá em cima da cabine? Respeito. O cara que é do futebol, o cara foi ali trabalhar. Ele foi trabalhar, ele foi fazer a observação. Né? Ele foi fazer. Pelo Macaé, E o Josué Teixeira, ele tem curso de gestão de estádio, gestão de futebol. É um cara que realmente estuda. É um cara que tem feito um bom trabalho no futebol paraense. Então, faltou habilidade. O José Teixeira, deixa o José Teixeira. Não vai entrar porque não se credenciou. Tinha tanta gente lá dentro que não era credenciada. Mas isso é para mostrar que eu posso, eu barro. A questão que eu coloco, Mesquita, eu quero te ouvir rapidamente, assim, como eu falei lá na frente, a gente sabe que é complicado. O Paulo esteve lá, ele sabe o quanto é difícil. Nós que estamos aqui fora não sabemos, mas imaginamos, né, e concordamos. Agora, situações como, por exemplo, aquela do saco de lixo na bandeira, aí já é pelo falta amor de Deus, né, Mesquita? É um absurdo do absurdo. Eu participei de uma equipe de fiscalização na gestão passada, e fui em vários campos, vários estádios aí, que eu achei também horripilante, absurdo que eu vi. Então, foi o campo teve 2 campos, por exemplo, o campo de Castanhal, nós realmente interditamos, que tinha que se interditar mesmo. Navegantão, e o outro lá do sul do Pará, bem distante, que eu me esqueço agora o nome. Itupiranga? Itupiranga. Eu vi coisas absurdas ali. Eu vi metragem da área, 7,32, tinha 7,25 por aí. A altura 2,44, tinha 2,40. A distância do pênalti, 11, que todo mundo sabe, tinha 9. Então, coisas absurdas. Às vezes a demarcação da grande área, da pequena área, isso tudo faz parte da regra. Esse que passou agora aí de Altamira, é um absurdo. Por exemplo, a coloração da grama, a gente está vendo que aqui, na imagem que a gente tem, está vendo que não tem cuidado nenhum, manutenção nenhuma. Como é que pode um pau de bandeirinha ser marcado, colocado dado de lixo? E aí, cadê o relatório? Tem que ter relatório para cadê as providências, né, que precisam ser tomadas para que isso não aconteça? Olha, eu tenho uma opinião de muito tempo. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Não conheço o estatuto da federação, eu não conheço. Paulo conhece muito bem, porque esteve lá. Mas, alheio ao que está lá no estatuto, eu sempre pensei o seguinte: eu não posso fazer uma festa
na minha casa, se a minha casa não tem condição para isso. Se eu não tenho essa casa para fazer a festa. Para receber as pessoas. Então, primeira coisa que poderia ser feito na hora que o clube busca uma inscrição para a segundinha, que a gente sabe que o foco é verba, é a verba. Esse aí é o foco do patrocínio. Tá? Mas, pô, e sabendo disso, tá, vem cá, o teu time é de onde? Meu time é o Azougue, lá não sei de onde. Aí, pô, cara, onde é o teu estádio? Tu tem estádio? Sim. Ou tu vai indicar um estádio capaz para receber jogos? Tudo bem, então te inscreve aqui. Se tu não tem, mano, não vem aventurar, não cara. adianta, Não adianta. O clube, dá nisso. o clube para se filiar como futebol profissional, equipe de futebol profissional, ele tem que apresentar um estádio com capacidade mínima para 5 mil torcedores, tem que apresentar o seu estatuto. Agora já tem uns clubes empresa que não precisam mais. Então, houve muita facilidade. Quando o Coronel Nunes, quando estava aqui semana passada, falou que ele conseguiu fazer com que todas as regiões do estado jogassem futebol profissional, ali naquele primeiro momento, você, como ele falou, tinha Nilson Raimundo, São Francisco, que usam lá o Barbalhão, Sim. o Zinho Oliveira, do Águia de Marabá, sim, o próprio Castanhal, que com o tempo estava bom. Mas depois, isso aí fugiu do controle. Qualquer clube vai lá, se filia, que é quem estava interessando mais. A gente não vai ser leviano de falar que é dessa gestão, não é? Sim, Isso são filiações anteriores. Verdade. São filiações anteriores. Qualquer um poderia formar um time de futebol profissional com maior facilidade. Tanto é que nós temos 24 equipes disputando a segunda divisão. Mas ficaram só 22, não foi duas que saíram? Mas... Não, tem 24 equipes disputando a segunda divisão. Estádio, todas elas têm estádio. Não. Tivesse, não acontecer isso aí, né? Por exemplo, lá em Paraupebas são 3 equipes, todas 3 jogam no Rosenal. Aí você tem São aqui em Raimundo, Belém, São Francisco, aqui em Belém, nenhum time. Belém. Aqui em Belém, 2 times tem. É o Pinheirense e o Pedreira, do Mosqueiro. Sim. O Isabelense, que não é de Belém, mas tem um campo dele, Isabelense. Lamentável, tem o Cametá. Mas os de Belém, o estádio de Belém, tirando o Abelardo Conduru. Não tem nenhum. É Tuna, Paysandu e Remo e o Mangueirão. É verdade. Então, a gente espera que, pelo menos, começou desse jeito, pelo menos que se tome como exemplo, né, as críticas que estão sendo feitas. Ninguém está aqui... Construtiva. Ninguém está aqui para encostar ninguém na parede e metralhar. Isso. Mas precisa criar-se vergonha em alguns pontos, como foi esse caso aí do saco de lixo, pelo amor de Deus.